pessoal, esse é o segundo vídeo sobre a primeira carta aos Coríntios. Esse vídeo é direcionado aos alunos do curso Novo Testamento, livro por livro, da Primeira Igreja Batista em Paranaíba. Dando continuidade ao nosso estudo da carta aos Coríntios, esse é o segundo vídeo, nós vamos falar a partir do capítulo 1, no versículo 10, ok? Esse capítulo 1 fala das divisões da igreja. Nós já falamos que a igreja, os cristãos da igreja de Corinto eram imaturos. O que significa imaturos? São pessoas que, embora sejam convertidas, tenham Jesus no coração, ainda não tiveram uma maturidade. Assim como na vida física, um bebê nasce e ele tem as fases, né? De criança, pré-adolescente, adolescente, jovem mais maduro. Então, tem as fases de crescimento físico, que são uma regra de normalidade parecida para todos. Ocorre que a maturidade cristã ela não é igual para todas. Uma pessoa que se converteu ano passado pode ter lido a Bíblia, compreendido, interpretado, colocado em prática, de repente dentro de um ano se torna uma pessoa madura, capaz de perdoar as pessoas, perdoar os inimigos, suportar uns aos outros em amor, ter cada um superiores a si mesmo, ter uma maturidade. E às vezes uma pessoa que tem uma década de convertido é totalmente imaturo. Reclama do pastor, reclama por falta de visita, fala que não vai mais na igreja, não considera os outros superiores a si mesmo, é um bebê espiritual, um imaturo. E a imaturidade dos irmãos aos Coríntios levou-os à divisão. E ele fala, ele suplica que vocês devem concordar uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Esse pensamento é aquele que é o propósito de Jesus para a igreja aqui na terra, tá? E alguns falam lá no versículo 12, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros dizem eu sou de Cristo. Aí Paulo faz uma pergunta retórica para eles: por acaso Jesus Cristo está dividido? Por acaso Paulo morreu por vocês? Apolo batizou? Quem que faz os seres humanos por vocês? A igreja de Cristo, e todos nós somos de Cristo. Cristo não está dividido. E essa divisão levava os irmãos ao tribunal, né? Brigas entre eles levavam ao tribunal, que nós vamos ver nos capítulos subsequentes. E aí, como a igreja de Corinto, né, a cidade em si, havia muitos intelectuais, muito conhecimento humano, muita cultura. Então, muitas vezes, esses irmãos, eles levavam o cristianismo baseado no conhecimento, na cultura. E ele fala que o cristão, ele tem um conhecimento de Cristo diferente da do mundo, é uma sabedoria vinda dos céus. E ele fala que essa mensagem da cruz é loucura para os de fora. E é loucura mesmo. Imagine um jovem hoje que se reserva o seu corpo para o casamento, que mantém a santidade, mantém a pureza, mantém a virgindade. Ele é objeto de abuso dos colegas na faculdade, na escola. É uma loucura para eles, né? Perdoar os inimigos, bendizer os inimigos, conviver em paz, ser conciliador é loucura para o mundo. Então, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus e é loucura para o mundo. Infelizmente, a igreja de Corinto, ela vivia o cristianismo e o conhecimento do mundo, os valores, os princípios do mundo. Então, aí ele diz lá no versículo 21, visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, por meio da cultura, dos grandes conhecimentos dos filósofos daquela cidade. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, ele parte dos ensinamentos dele, a igreja de Corinto, falando sobre o conhecimento de Cristo, sobre a loucura da pregação do evangelho. E ele fala lá no versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, né, Cristo
Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E aí, lá no versículo 27, ele fala que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar o que é forte. Então, ele escolheu, por exemplo, Jesus, ele não escolheu aqueles sábios, os escribas, os fariseus, os saduceus, para ser seus discípulos. Ele escolheu pobres pecadores que mal conheciam a lei de Moisés, né? E aí essa fraqueza envergonha o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante, desprezado, o que é nada, para reduzir o que é a nada. Então, e ele encerra o capítulo 1 dizendo: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se é para a gente ter um ego elevado, para bater no peito qualquer coisa, é sempre pelo conhecimento de Jesus, que a gente tem Jesus no coração. E aí, ele, no capítulo 2, ele fala, o Paulo, ele fez faculdade naquela época, a melhor faculdade, teve os melhores professores, falava vários idiomas, era um cara super culto na cultura do mundo e conhecia todo o Velho Testamento. Ele tinha condições de fazer um discurso muito eloquente. Ele tinha condições de convencer as pessoas, mas ele abriu mão de tudo isso, ele abriu mão da sabedoria para proclamar os mistérios de Deus, para proclamar a loucura do Evangelho, né? Que Jesus, ele morreu na cruz, foi crucificado, embora sendo Deus, para nos salvar. A loucura de ele ser Deus, ele esvaziar-se da sua divindade, da sua glória, e viver como um ser humano, com suas fraquezas aqui, para nos salvar. Então a mensagem da cruz agora passou a ser a sua profissão. Essas palavras dele não consistiam em sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Após Paulo, ele tinha condição de debater na praça lá de Corinto com qualquer filósofo. Ele tinha conhecimento para isso, mas ele abriu mão de tudo isso para viver uma sabedoria vinda do Espírito Santo, de maturidade. Então, isso que está no capítulo 2. E ele fala que Deus se revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, versículo 10, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que compreendamos as coisas de Deus, que Ele tem nos dado gratuitamente. Então, ele parte daquilo que a igreja estava convivendo com pregação do Evangelho e ao mesmo tempo convivendo com conhecimento humano, e ele encerra o capítulo 2 dizendo: nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus por isso. Embora acontecesse tudo isso, o capítulo 3 vem falar das divisões das igrejas, e ele começa falando que aqueles cristãos da igreja de Coríntios eram crianças em Cristo, e ele deu, quando ele formou a igreja, né, que ele escreveu na carta 5 anos depois, quando ele formou, ele deu leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então, eles eram tão carnais que ele falou aquilo que era mais básico do cristianismo. Ele falou do amor. Ele falou do amor de Jesus por nós. E aí, agora nessa carta, sim, agora ele vai trazer um alimento sólido, algo mais forte, mais consistente da palavra de Deus. Mas ele fala que eles são tão carnais, por quê? O que levava Paulo a atribuir aqueles cristãos a esse atributo de carnalidade? Por conta da divisão entre eles. E aí, ele fala, quem é Paulo? Quem que é Apolo? No versículo 5 do capítulo 3. Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E aí ele fala uma coisa que serve muito, mas isso aqui já tocou tanto meu coração no meu ministério. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que Paulo planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que dá o crescimento. Isso está no capítulo 3, versículo 6. O que quer dizer isso? Às vezes você tem um amigo, você convive com ele, você fala do amor de Deus para ele e ele não aceita. Ele, na hora, ele até te atende bem. Futuramente você encontra ele na igreja, você fica tão feliz, fala, vou convidar para ir na minha cela. Ele já está em outra cela.
A nossa igreja está tão grande que, de repente, uma pessoa que você chamou para a célula foi da sua célula em determinado tempo e some, não volta mais. Um dia você vai num batismo, você encontra aquela pessoa sendo batizada com outro irmão lá no batistério, entrando com ela. E a gente fica tão triste, tão magoada, a gente reclama que a pessoa era da minha célula, aquele outro líder, aquele outro irmão foi lá e pescou no aquário da minha célula. Fui eu que falei, eu já vivi isso na minha vida. Um dia eu soube com uma pessoa que eu caminhei 10 anos, que eu fiz jornadas e jornadas de oração com aquela pessoa. Eu me ajoelhei, eu gastei tempo da minha vida e ela não quis, ela desprezou tudo o meu sacrifício. E um dia ela foi para uma outra célula, ali ela realmente teve uma conversão com Cristo. Aquele líder não trabalhou tanto que eu trabalhei e ele batizou lá e ele se tornou líder de célula daquela outra pessoa e não da minha célula, não da minha supervisão. Eu tive uma tristeza muito grande sobre isso. Mas Deus trouxe, olha, um planta, o outro rega, aquele lá regou o que você plantou, foi plantado. Deus não vai desprezar isso, mas é Deus que vai dar o crescimento. Nós somos um só. A gente tem que olhar e falar, glória a Deus. Deus sabe o que eu plantei ali, não precisa de eu aparecer, né? E aí ele continua falando, e nós somos santuários de Deus, nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavouras de Deus, né? Glória a Deus que Deus olhou para nós e falou assim, olha, você é imperfeito, você é pecador, mas eu vou te usar, você é meu cooperador. Glória a Deus por isso. E aí nós somos santuários de Deus. E ele fala que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, né? Então, a gente tem que pensar que nós somos instrumentos na mão de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus e não foi a nossa sabedoria. Às vezes as pessoas tendem a entender que eu sou uma professora de faculdade, tenho algum conhecimento, que eu sei mais, eu sou melhor do que qualquer outra pessoa que não tem nem a metade do estudo que eu tive. Mas aquela pessoa é a pessoa que um dia vem trazer uma palavra para mim. Aquela pessoa é capaz de me ensinar. Aquela pessoa, com seu testemunho, ela é tão melhor que eu tenho que reconhecer isso. Melhor nível de ser maduro, de ser cristão. Então, o conhecimento que eu tenho do mundo, os cursos, as pós-graduações, os doutorados que eu tenho, é lixo no mundo espiritual. Paulo considera tudo isso como um lixo. O que vale é eu conhecer Jesus. O que vale é eu me colocar à disposição de Deus para ser cooperadora dele, para a lavoura dele. Aí o capítulo 4, ele fala que todos nos consideram como servos de Cristo encarregados do mistério de Deus, que se requer desses encarregados que sejam fiéis. O mundão lá olha para nós e eles sabem, embora às vezes nem falam, mas eles sabem que nós somos cooperadores de Deus, nós somos encarregados do mistério de Deus. E importa que nós sejamos encontrados fiéis. Ele está chamando a atenção aqui para esse mundo. Ele fala que quando Deus olha para nós, todo o talento que Ele nos deu, seja o dom que foi, para edificação do reino dos céus, e nós temos que ser fiéis. Fiéis em não enterrar nosso talento, fiéis em não utilizar isso para coisas carnais, para nosso status, para as pessoas nos adorarem, para nós sermos considerados os melhores, né? Aí ele fala, irmãos, apliquem essas coisas a mim, Apolo, por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito, assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Infelizmente nas igrejas tem alguns irmãos que têm dons maravilhosos, mas eles se consideram melhores que os outros. Se ele fala a língua, aquele que não fala, não tem o Espírito Santo. Se ele tem uma vida conjugal decente, bonitinha, se ele tem uma família que lá na igreja é um espelho, ele acha que ele é melhor do que aquele outro irmãozinho. E isso Paulo fala que nós temos que ser loucos por causa de Cristo, mas nós somos fracos e vocês são fortes, ou seja, nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós temos que lavar os pés uns dos outros.
E ele fala que nós somos considerados como o lixo do mundo. Que seja, desde que nós façamos a vontade de Deus. E ele fala assim para os coríntios: vocês podem ter 1000 tutores, mas vocês são meus filhos, porque eu gerei vocês. Então, ele fala: sejam meus imitadores. Eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Quem de nós tem coragem de olhar para o outro e falar: imitem meu procedimento? Imitem quando eu perdoo, imitem quando eu dou a outra face para levar um tapa, imitem quando eu, ainda que seja humilhada, eu me disponho a andar com o meu irmão mais uma milha. Imitem. Quem tem coragem de falar isso? Vocês olhem para mim e me imitem, né? Me imitem porque eu leio a Bíblia, me imitem porque eu estudo, e será? Imitem meu procedimento. E aí ele encerra o capítulo 4 dizendo assim: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, todo aquele conhecimento filosófico, toda a cultura dos coríntios era palavra. O que vale é ter o poder do Espírito Santo dentro da gente. E ele vai mais fundo, ele vai para o capítulo 5 e fala sobre a imoralidade que existia. Porque a comunidade de Corinto, ela era composta de idólatras cultuais. As pessoas iam para o templo de Afrodite e lá tinha 1000 sacerdotisas do sexo. Então, os homens iam lá para ter um relacionamento sexual com essas profetisas, achando que era um ritual para agradar a deusa Afrodite. Então, havia muita promiscuidade, como sendo a coisa mais normal do mundo, na cidade de Corinto. E, infelizmente, esses valores, às vezes, eram repercutidos dentro da igreja. E ele fala no capítulo 5, que ele ouviu falar que há tanta imoralidade na igreja a ponto de um homem possuir a sua madrasta, a mulher do seu pai. E ele fala que isso não é motivo de muita tristeza. Então deve expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presentemente físico, eu estou com vocês em espírito. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Livrem-se do fermento velho. Então, ele fala para limpar a igreja, para purificar a igreja. Aquele que conhece Jesus, que conhece a palavra, que conhece, lá nos 10 mandamentos fala, para a gente não adulterar, né? E aí ele fala assim no versículo 9 do capítulo 5. Eu já lhes disse por carta, é aquela carta que eu falei para vocês que se perdeu, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, os ladrões, aos idólatras. Se fosse assim, vocês tinham que sair do mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer irmão, que se diz irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Por com tais pessoas vocês não devem nem comer. Olha que coisa mais triste. Nós estamos no mundo, nós precisamos ganhar o mundo. Ele não fala pra gente ter relacionamento algum com pessoas que não são cristãs, pessoas que não aceitaram Jesus. Não, ele vai sair até da nossa família. Na nossa família tem pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Mas ele fala daquelas que se dizem irmãos, são da igreja, são idólatras. Idólatras do quê, meu Deus do céu? Não tem imagem na casa delas, não tem uma estátua da Nossa Senhora, mas existem outras formas de idolatria veladas. Idolatria na internet, idolatria a jogos, idolatria... O que é idolatria? Tudo que a gente coloca acima de Deus. Tudo que a gente emprega, o nosso tempo, que é tão precioso, acima de Deus. Eu passo mais tempo fazendo aquela coisa do que lendo a Bíblia. E que não é um trabalho. Eu passo mais tempo e não posso ficar sem as redes sociais, não posso ficar sem um filme. Jamais eu torno uma idolatria. Algumas pessoas são viciados em jogos, em coisas de mulheres nuas na internet, né? Promiscuidade na internet. Tem tanta coisa que se torna idolatria. Alcoólatra, ladrão, né? Essas pessoas que estão na igreja, o apóstolo Paulo diz aqui para a gente não se associar com eles. Não deveríamos nem comer. É para a gente refletir sobre isso. Será que eu sou uma dessas pessoas que eu digo que eu sou cristã
Eu tenho meu nome rolado lá no hall de membros da igreja. Eu falo para todo mundo que eu sou cristã, que eu sou membro de uma igreja. E eu sou uma das pessoas que o apóstolo Paulo fala, mas não come com ela, não. Por quê? Porque eu posso influenciar as pessoas que acabaram de aceitar Jesus, tá? E aí no capítulo 6 fala, se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado por um tribunal ímpio, ao invés de ser julgado pelos santos? Então, quando Paulo fala sobre santos, ele fala sobre aqueles que são convertidos, aqueles que estão separados para uma obra. Você é um santo, eu sou um santo, sou uma pessoa que Deus me escolheu e eu aceitei Jesus. E ele fala, como que eu vou pegar um irmão meu e vou ajuizar uma ação contra ele para ser julgado num tribunal de pessoas que nem mesmo Jesus tem? Sendo que nós fomos chamados para Deus para julgar o mundo no juízo final. No juízo final, a noiva de Cristo, a igreja vai julgar até mesmo os anjos caídos. Né? Nós somos a noiva de Cristo, ele é o cabeça, a igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. A igreja vai julgar o mundo, a igreja vai participar do tribunal de Cristo nos últimos tempos e vai julgar até mesmo os anjos. Ele fala assim, não tem uma pessoa entre vocês aí na igreja que pode sentar e conciliar esses irmãos? Que não pode aconselhar aquele que está errado? Não tem, precisa levar no tribunal ímpio? E ele fala assim, o fato de haver litígio entre vocês, versículo 7, significa uma completa derrota. O que é essa derrota? Derrota para o testemunho. Eu já fui juíza leiga, eu já fui conciliadora no fórum aqui em Paranaíba, e eu falo para vocês que a coisa mais constrangedora era quando eu chamava as partes para sentar na mesa e havia dois irmãos de uma igreja, um pastor, um irmão, uma pessoa que é diácono numa igreja. Era muito triste. É uma derrota para o testemunho cristão. E aí no versículo 9 do capítulo 6 diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então aquele que leva um irmão ao tribunal, aquele que traz a derrota para o testemunho cristão, ele se encaixa nesses perversos. Aí ele fala, não se deixe enganar os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Às vezes a gente olha isso aqui e fala, não estou encaixado em nenhum desses. Será que em algum momento a gente não trapaceou colando na escola? Alguma vez a gente não mentiu para o pai ou para a mãe? Algumas vezes nós não tivemos uma balança enganosa, pegamos um troco, sabendo que a pessoa deu um troco a mais, a gente não devolve? Será? Será que alguma vez a gente não foi mentiroso? Será que em algum momento nós não fomos avarentos? Deixamos de abençoar a vida do irmão, embora a gente tivesse condições de abençoar? E ele fala que nós somos lavados, santificados, fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse lavado pelo sangue de Jesus Cristo, temos que agir diferente. E lá a partir do versículo 12 do capítulo 6, ele fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei levar para aquilo que me domine. Os alimentos são feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós colocaríamos esse corpo à disposição e união com uma prostituta? Porque fala que o corpo que se une sexualmente com uma pessoa é uma só carne. Então ele fala para fugir da imoralidade sexual, versículo 18. Né? Aí ele fala que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi lhes dado por Deus e para vocês, não de si mesmo. Então, às vezes, já ouvi algum cristão ou membro da igreja falar assim, mas não tem problema beber. Se a gente sabe que aquilo que a gente ingere traz um mal para o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pode trazer um problema para o nosso fígado. Então ele fala, tudo é permitido, mas nem nada, não é tudo que me convém.
tudo é permitido, mas eu não vou deixar que uma outra coisa me domine. Todo mundo sabe que o álcool chega a um ponto de dominar e a pessoa virar um alcoólatra. A gente começa com um pequeno gole. O cigarro, não tem lugar nenhum na Bíblia que fala sobre o cigarro. Mas é uma coisa que traz o quê? Vício, domínio sobre a gente. Tem tantas coisas na nossa vida que nos dominam, né? Tantas coisas que parecem tão bobo, mas toma o nosso tempo. Às vezes a gente deixa de ir na célula, deixa de ir na igreja porque tem um jogo do meu time. Às vezes a gente deixa de fazer uma visita porque eu preciso assistir aquela última série daquela novela, o último capítulo da novela. É uma coisa que me domina, né? É permitido? É. Mas nem tudo me convém. Então a gente precisa pedir a Deus para nos mostrar o que é que está nos dominando. O que é que tornou idolatria para nós? E aí, o capítulo 7, que é o último que eu vou comentar nesse vídeo, fala sobre o casamento. Algumas pessoas perguntaram para Paulo sobre o casamento na consulta que foi feito. Ele fala, quantos assuntos sobre os quais me escreveram é bom que o homem não toque mulher. Primeira coisa, havia um partidarismo assim. Algumas pessoas achavam que não era bom casar. Outras achavam que era obrigatório casar. Era obrigatório. Outros entendiam que o sexo dentro do casamento também era pecado, que é algo carnal. Então havia vários partidos dentro da igreja com relação a isso. Então Paulo fala, olha, eu não casei. Ele fala que a solteirice permitia ele gastar mais tempo com o ministério dele. Então ele fala, não é bom que o homem case, mas não é pecado casar. Mas quem casa tem que se dedicar ao seu esposo ou à sua esposa. A gente tem que dedicar um tempo que poderia, segundo o entendimento dele, quando ele fala, eu que estou falando, ele fala, eu que estou falando, deveria permanecer no estado que está. Se é virgem, se é solteira, fica assim. Celibato era aquela pessoa que ficava só por conta da sua solteirice. E aí ele fala também, mas se aquele que casar, ele deve dedicar ao seu marido e não negar o corpo. Ele fala nesse capítulo 7 que o corpo da mulher não é dela, é do marido. Da mesma forma que o corpo do marido não é dele, é dela. A gente pode negar o sexo para o marido ou para a mulher por pouco tempo, apenas para fazer um jejum, para dedicar um período de oração, mas deve voltar logo para que eu não seja tentado. Imagina uma mulher que nega o corpo, boicota, e fala, não, é porque eu fiz uma quarentena para oração e jejum. Aí o marido pode ser olhar para uma outra mulher naquele momento que ele está sentindo a necessidade da relação sexual. Então ele fala sobre isso, que o ideal é que cada um permanecesse como está, assim como ele, mas se não consegue, é melhor casar do que se abrasar, né? Como ele diz aqui. E quem casar, fique casado, não divorcie. Eu vou fazer um resumo desse capítulo 7, tá? E ele está falando daqueles que casam enfrentam muitas dificuldades e ele gostaria de poupá-los. E claro que o casamento, ele traz muitas obrigações mútuas. É muito comum no mundo as pessoas casarem, eu tenho minha conta, eu tenho a minha, essa parte da despesa é sua, essa parte é sua, você não sabe quanto que eu tenho de saldo, eu não vou te emprestar meu dinheiro, emprestar dinheiro para o marido, não tem tudo em comum. Cada um tem sua vida e às vezes mulheres usam o sexo para fazer uma chantagem para o marido. Então, há muitos conflitos no casamento e ele fala que gostaria de poupar. Mas quem não consegue segurar a casa? Porque ele fala que aquele que comete sexo fora do casamento é o pecado de fornicação. Quem está dentro do casamento e tem um sexo com outra pessoa, adultério. Então ele fala que isso é imoralidade. Então que a gente deve permanecer casado, não negar o nosso corpo para o nosso cônjuge, salvo por curto período de tempo a dedicar à oração e depois voltar, certo? Então nós vamos parar por aqui. A partir do outro vídeo nós vamos começar no capítulo 8, ok? Beijos, bons estudos, amo vocês.